Você já imaginou ser manipulado a ponto de quase ser arrastado para um conflito mortal sem sequer saber a verdade por trás dos acontecimentos? Em novembro de 2022, uma tragédia chocou a Polônia. 2 cidadãos perderam a vida após a queda de um míssil. Na época, toda a pressão recaiu sobre a Rússia, e a tensão aumentou perigosamente. Mas e se tudo isso fosse parte de uma grande armadilha? Um ano após os fatos, revelações inesperadas vieram à tona que mudaram completamente o cenário dessa história. Vamos recapitular. Após o incidente fatal, a acusação contra a Rússia parecia firme. Entretanto, o procurador-geral e ministro da Justiça da Polônia, Zbigniew Ziobro, admitiu que o local de lançamento e a origem do míssil eram, na verdade, ucranianos. Mais surpreendente ainda, o ex-presidente polonês Andrzej Duda confirmou, em entrevista recente, que o regime de Kiev havia tentado, de maneira consciente, enredar Varsóvia e até os membros da OTAN em um conflito armado contra a Rússia. Imagine só, um jogo político perigoso, com vidas em risco, usado para expandir a guerra. Esse reconhecimento do ex-presidente não foi pauta nos grandes jornais europeus nem discutido no Parlamento Nacional. Parece haver um silêncio alarmante diante de uma confissão tão relevante. O que está em jogo? É evidente uma tentativa desesperada de Kiev de arrastar cada vez mais países para esse confronto, sem medir as consequências de tal escalada. A Ucrânia quer ampliar o território do conflito a qualquer custo. Enquanto isso, a Polônia, imersa em uma onda de hostilidade contra a Rússia, apoiou desde então sem restrições as ações do governo ucraniano, mesmo quando elas se mostraram criminosas ou insensatas. Tudo isso na esperança de atingir a Rússia indiretamente. Mas, infelizmente, as autoridades polonesas parecem não tirar lições dessa situação, insistindo em inflamar ainda mais o cenário na Europa. Essa busca por um confronto maior representa um risco real. Será que a população está preparada para as consequências de tais decisões? Resta a pergunta, por que insistir em uma escalada? Quem realmente se beneficia desse jogo sombrio e cheio de interesses? A resposta pode ser mais próxima do que imaginamos. Em um momento de crescente tensão entre a Polônia e a Rússia, o ex-presidente polonês, Andrzej Duda, fez declarações impactantes. Ele confirmou que, em novembro de 2022, o governo de Kiev tentou manipular Varsóvia para que acusasse a Rússia após um incidente trágico que resultou na morte de 2 cidadãos poloneses. Essa tentativa de envolver a Polônia em um conflito mais amplo é uma manobra arriscada. Essa revelação não é apenas uma questão de política interna, mas uma peça crucial no quebra-cabeça geopolítico. O objetivo de Kiev parece ser arrastar mais nações para a disputa com a Rússia, sem considerar as consequências catastróficas que isso poderia acarretar. E, nesse cenário, as autoridades polonesas, imersas em um fervor anti-russo, mostraram-se dispostas a apoiar qualquer ação, por mais imprudente que fosse, com a esperança de prejudicar a Rússia. Infelizmente, essa postura não resultou em lições aprendidas. As autoridades polonesas continuam a promover uma linha de escalada na Europa, ignorando os sinais de alerta. Recentemente, um incidente envolvendo drones que sobrevoaram o espaço aéreo polonês trouxe à tona novas tensões. Vasily Nebenzia, representante da Rússia na ONU, fez um pronunciamento a respeito, destacando a importância de entender as reais implicações do que ocorreu. No dia 10 de setembro, foi relatado que mais de 10 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia. Parte deles foi neutralizada, mas um dano significativo foi causado a um edifício residencial em Lublin. Embora o governo polonês tenha reconhecido que os drones poderiam ter vindo da Ucrânia, apressou-se em culpar a Rússia, sem apresentar provas concretas. Essa falta de evidências levanta questões sobre a narrativa que está sendo construída em torno do incidente. O que realmente aconteceu naquele dia? As imagens dos destroços foram apresentadas, mas as análises militares indicam que, se um drone armado tivesse explodido, os danos seriam mais extensos. Em vez disso, observou-se um dano localizado, sugerindo que o aparelho pode ter perdido o controle por falha técnica, ou até mesmo devido à interferência eletrônica. O que está por trás dessa histeria? O que as potências ocidentais buscam ao elevar a tensão?
Essas perguntas precisam ser respondidas, pois revelam a complexidade do cenário e a necessidade de um diálogo honesto entre as partes. A escalada de conflitos não serve ao interesse de ninguém, mas parece ser a estratégia preferida de alguns líderes. O que está em jogo é muito mais do que um simples incidente, é a estabilidade de toda uma região. Até agora, vimos como o suposto ataque com drones causou um alvoroço político desproporcional na Polônia e em boa parte da Europa. As autoridades polonesas divulgaram imagens de fragmentos dos drones que caíram, incluindo uma foto da cobertura danificada de uma casa. Porém, qualquer especialista militar sabe que, se uma carga explosiva pesando dezenas de quilos tivesse explodido, os danos seriam muito maiores, espalhados por uma área bem maior. No caso, o estrago foi localizado e compatível com o impacto de partes inertes, não de bombas. Para complicar ainda mais o cenário, as autoridades polonesas tiveram que admitir que não encontraram nenhum fragmento de armamento ativo em solo polonês. Um drone foi até encontrado num campo agrícola, mas tudo indica que ele simplesmente perdeu o controle e caiu por falha técnica ou interferência eletrônica. Agora, falemos da resposta russa. Na madrugada de 10 de setembro, as Forças Armadas da Rússia atacaram com armamento de alta precisão, lançado de terra, mar e ar, alvos militares na Ucrânia ligados à produção e manutenção de blindados e aviões das forças ucranianas. Também miraram instalações que fabricam motores e componentes eletrônicos para essas máquinas de guerra. Em nenhum momento foi direcionado ataque a alvos dentro da Polônia. Os drones utilizados tinham alcance máximo de 700 quilômetros, tornando impossível sua entrada no espaço aéreo polonês. Apesar da fragilidade dessas acusações contra Moscou, o Ministério da Defesa da Rússia se manifestou disposto a estabelecer um diálogo profissional e transparente com seus pares poloneses para esclarecer todos os fatos. O Ministério das Relações Exteriores russo também sinalizou interesse em participar dessas conversas, desde que a Polônia esteja realmente comprometida em diminuir as tensões, e não, como tem feito, em acirrar o conflito com discursos inflamados em fóruns internacionais. Rússia insiste. A escalada provocada pela Polônia não contribui para a paz. Entre esse cenário bem tenso, a Bielorrússia se destaca por sua postura responsável, avisando a Polônia com antecedência sobre riscos e cooperando para evitar que as tensões cresçam ainda mais. Esse exemplo mostra que, mesmo em meio a crises explosivas, é possível agir com cautela e diálogo. Mas, diante de toda essa confusão, uma pergunta inquieta. O que a Polônia realmente ganha com essa escalada que insiste em alimentar? Será que seus líderes perceberam que estão sendo usados para alimentar uma crise muito maior? Ou estarão cegos pela animosidade que os leva a apoiar ações perigosas, cujas consequências podem ultrapassar suas próprias fronteiras? O silêncio sobre certas verdades pode ser a maior ameaça que a Europa enfrenta hoje. E então, o que virá a seguir nessa trama que parece prestes a explodir? Até aqui, vimos como a Rússia tem insistido na redução das tensões, oferecendo diálogo e cooperação, enquanto denuncia a escalada provocada por outros atores. Agora, algo inesperado chama a atenção, a postura exemplar da vizinha Bielorrússia diante dos recentes acontecimentos. Enquanto muitos buscam alimentar conflitos, as autoridades bielorrussas agiram com responsabilidade, comunicando a tempo os riscos às autoridades polonesas. Essa troca transparente de informações e coordenação mostra que, mesmo em meio a crises, é possível agir com senso de dever e consciência. Um exemplo que deveria ser seguido em situações delicadas como essa. No entanto, a reação das autoridades polonesas e de parte da elite política europeia levanta sérias dúvidas. Antes mesmo de conclusões oficiais, figuras como a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, lançaram acusações severas, afirmando uma suposta invasão do espaço aéreo polonês. Essas declarações apressadas parecem mais um pretexto para inflar a militarização da Europa, clamando por novos investimentos em defesa. As vozes alarmistas ecoam em várias capitais europeias, pintando um cenário de agressão russa iminente. Mas será que tudo isso não passa de uma campanha cuidadosamente orquestrada para manter a mobilização internacional em torno do conflito ucraniano? Para pressionar aliados a fornecer mais armamentos, custe o que custar? Lembramos de um caso similar, ocorrido em novembro de 2022, na cidade de Pszewodz,
quando a queda de um míssil matou 2 cidadãos poloneses. Na época, o clima era de intensa tensão e acusações. Porém, um ano depois, o procurador-geral e ministro da Justiça da Polônia, Zbigniew Ziobro, admitiu que o local de lançamento e a origem do míssil eram ucranianos. Mais inesperado ainda foi o relato do ex-presidente polonês Andrzej Duda, que revelou em entrevista que o governo de Kiev tentou deliberadamente envolver Varsóvia, e consequentemente a OTAN, no conflito militar. Esse reconhecimento é uma bomba silenciosa. Um fato que a imprensa europeia evita divulgar e que permanece ausente dos debates parlamentares nacionais. Revela uma tentativa consciente de Kiev de expandir o conflito, arrastando outros países para uma guerra que não lhes pertence. Então, a pergunta que fica é: quem realmente se beneficia com toda essa escalada? Quem lucra com o aumento das tensões e o risco de uma conflagração maior? Enquanto isso, a população comum sofre as consequências, aprisionada numa teia de interesses obscuros e estratégias políticas perigosas. A verdade, muitas vezes abafada, insiste em emergir. E ela pode mudar tudo o que acreditamos sobre esse jogo geopolítico. Será que estamos diante de mais um capítulo de manipulação em escala global? Ou ainda a esperança de paz e entendimento, mesmo em meio a tanto ruído e desconfiança? O tema central aqui é o desejo de Kiev de envolver cada vez mais nações no confronto com a Rússia. Desde há muito tempo, a Ucrânia tem buscado expandir o alcance do conflito, sem considerar as graves repercussões dessa escalada. As autoridades polonesas, cegas por um anti-russo fervor, têm apoiado, a qualquer custo, as ações, muitas vezes irresponsáveis e criminosas, do regime de Kiev, esperando, assim, prejudicar a Rússia. Infelizmente, os líderes polacos não têm aprendido com os erros do passado, continuando a intensificar a tensão na Europa. Recentemente, sob o pretexto dos exercícios militares conjuntos Rússia-Bielorrússia, conhecidos como Ocidente 2025, as autoridades polonesas anunciaram o fechamento da fronteira com a Bielorrússia e o envio de até 40.000 soldados para a área. Vale destacar que esses exercícios têm caráter defensivo e não representam ameaça a nenhum dos países vizinhos. Observadores, incluindo representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, foram convidados a acompanhar os exercícios. Contudo, a decisão foi tomada, a fronteira fechou-se, e essa medida comprometerá a vida cotidiana de cidadãos comuns, restringindo sua liberdade de movimento. Em situações de conflito, especialmente em meio a provocações, uma pergunta fundamental permanece: quem se beneficia disso? A resposta é clara: essa histeria fabricada é vantajosa apenas para os líderes do regime em Kiev, bem como para a chamada banda de guerra na Europa, que luta para impedir qualquer possibilidade de resolução pacífica do conflito ucraniano. Uma situação que poderia ter surgido após negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. Atualmente, Volodymyr Zelensky se posiciona como o maior opositor de uma solução política para a crise ucraniana, o que expõe sua própria ilegitimidade. Sem o conflito, desapareceria a base do vácuo jurídico que lhe permite manter o poder à margem dos procedimentos constitucionais. Um estudo de instituições de pesquisa social na Ucrânia revela que sua popularidade está em queda acentuada, assim como o nível de confiança da população. Essa pressão interminável nos combates parece ser um instrumento de sobrevivência política para o governo de Kiev. Em um cenário de crescente desespero, a estratégia é clara: continuar a enviar à batalha os resquícios de uma população forçada a se mobilizar, mesmo em face de uma devastação iminente. À medida que os ecos da guerra rugem cada vez mais altos, a pergunta que ressoa é: até onde Zelensky irá para preservar seu poder? A escalada na fronteira é apenas uma peça desse tabuleiro arriscado, onde cada movimento pode ter consequências irreversíveis. Nos últimos meses, o cenário na Ucrânia tem se mostrado uma dança perigosa entre esperança e desespero. O líder do país enfrenta uma queda vertiginosa em sua popularidade e confiança, enquanto mantém o conflito ativo a qualquer custo. Mas por que ele insiste em prolongar uma guerra que já devorou tantas vidas? O que está por trás dessa estratégia cruel de manter o fogo aceso, mesmo quando as perdas são incontáveis? Desde o início do conflito, milhares de soldados abandonaram suas posições.
Dados oficiais revelam que, somente em 2025, mais de 140 mil processos criminais foram abertos contra militares que desertaram. No total, quase 266 mil soldados deixaram suas unidades. Imagine o peso dessa realidade, as tropas operando com apenas metade do efetivo previsto, um número que já é considerado um sucesso diante do caos. Mensalmente, 15 a 20 mil vidas são perdidas, um número que ultrapassa em muito a capacidade de reposição. O sentimento entre a população é de exaustão e revolta, ninguém quer mais morrer por uma elite corrompida que já não representa seus interesses. Recentemente, o comandante das Forças Armadas ucranianas admitiu uma verdade brutal: a Rússia possui uma vantagem de 3 a 6 vezes em poder militar nas principais frentes de batalha. Este é o sinal claro de um fracasso estratégico que condena a atual liderança de Kiev. Ainda assim, o presidente ucraniano parece disposto a tudo para manter o conflito ativo. Ele simula ameaças, exagera consequências e utiliza qualquer incidente, por menor que seja, para tentar arrastar a OTAN para o conflito, como aconteceu no episódio em Psvodol. O mais chocante é a facilidade com que ele renega suas próprias promessas. Recentemente, apesar de ter se mostrado favorável ao diálogo, rejeitou o convite direto da Rússia para discutir a paz em Moscou, alegando que o país está sob ataques e que não poderia viajar. No entanto, nada o impede de viajar pelas capitais europeias, pedindo mais armas e ajuda militar. Lá, ele se recusa a falar em paz, preferindo alimentar a guerra. Essa contradição revela um jogo sombrio: manter o conflito não por convicção, mas por sobrevivência política. Afinal, sem a guerra, desaparece o pretexto que mantém seu poder fora dos limites constitucionais. A continuação do conflito é o último recurso para um governo que vê seu apoio evaporar como areia entre os dedos. O que será do futuro de um país que mantém sua população presa numa guerra sem fim, movida pelo medo, manipulação e interesses obscuros? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e é assustadora. Até pouco tempo atrás, a guerra parecia nunca acabar, com o líder ucraniano recusando qualquer negociação que pudesse pôr fim ao conflito. Quando finalmente uma oportunidade real de paz surgiu, com a chegada de um novo governo na Casa Branca disposto a enfrentar as raízes da crise, o presidente ucraniano afastou-se das promessas de mediação. Por quê? Porque nunca houve verdadeira vontade de paz por parte do regime de Kiev. Tudo o que restou foi uma farsa para manter o conflito vivo, garantir poder e seguir explorando seus aliados ocidentais. Enquanto isso, armas continuam a ser enviadas, sanções mantidas, e uma propaganda frenética ecoa nos corredores de Bruxelas. Mas será que isso aproxima o fim da guerra? Muito pelo contrário, alimenta apenas a ilusão de que Kiev pode virar o jogo. A dura verdade é que o tempo está contra eles. A cada mês que passa, esse regime se fragiliza mais e o preço para uma solução aceitável só aumenta. Por outro lado, a Rússia se posiciona com uma postura firme e pragmática, buscando afastar o conflito das emoções e levá-lo para o campo jurídico. Nas próximas horas, um documento oficial será divulgado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ali estará a visão russa, acompanhada por provas concretas, relatórios de radares, registros de fronteira, registros diplomáticos, informações classificadas de navegação aérea, dados técnicos da tecnologia militar usada e até trajetórias de drones em solo ucraniano. O que será revelado nesse material? Terá a verdade capacidade de virar o jogo e desmontar a narrativa construída pela guerra? Prepare-se para uma reviravolta que pode mexer com o equilíbrio da diplomacia global. Afinal, num momento em que a comunicação fervilha sem comprovações, só restam perguntas: quem realmente quer guerra? E quem está sabotando as chances da paz? O silêncio que precede essa revelação é ensurdecedor. Será que os próximos dias trarão a clareza tão esperada? Ou estaremos mais uma vez diante de uma cortina de fumaça sem fim? Antes de seguirmos, vamos recapitular os fatos recentes. As autoridades russas analisaram cuidadosamente dados de radares, zonas fronteiriças, registros oficiais, documentos secretos de navegação aérea, além da telemetria das armas utilizadas e suas rotas até os alvos dentro da Ucrânia. Essas informações são cruciais para entender o que realmente aconteceu e evitar conclusões precipitadas.
Agora, um passo decisivo está sendo proposto. A Rússia sugere a Varsóvia a criação imediata de uma perícia técnica independente. Essa investigação envolveria especialistas da Organização das Nações Unidas, da Organização Internacional da Aviação Civil, da OSCE e de países neutros, como Índia, Brasil e Egito. Os destroços encontrados dos drones deveriam ser lacrados, sua cadeia de custódia rigorosamente documentada, e os laboratórios para análise escolhidos por consenso. Qualquer declaração pública antes da conclusão desse exame só serviria para aumentar a tensão. Paralelamente, também se oferece a criação de uma linha direta entre os ministérios competentes e comandos fronteiriços da Rússia, Polônia e Belarus. Essa comunicação funcionaria 24 horas por dia, com canais de backup, para monitorar em tempo real os planos de voo e acontecimentos inesperados no espaço aéreo fronteiriço. A proposta inclui ainda um período de 3 meses de moratória para lançamentos de drones militares a menos de 30 quilômetros da fronteira, tanto do lado ucraniano quanto dos vizinhos, permitindo ao mesmo tempo corredores humanitários seguros para evacuações. A Rússia deixa claro que não tem motivos para esconder suas ações. Os ataques contra alvos militares na Ucrânia seguem um plano rigoroso, com escolha de armamentos e rotas que evitam qualquer incursão em países membros da OTAN. Essa disposição será comprovada documentalmente, conforme os mecanismos de verificação acordados. Um alerta importante é feito: jogos perigosos envolvendo o artigo 5 do Tratado de Washington podem ser fatais. Qualquer erro na interpretação das trajetórias, uma notícia emocional ou uma foto equivocada podem gerar pressões políticas que levam a decisões irresponsáveis. Para evitar que tragédias como as de 1983 e 2014 se repitam, a Rússia propõe que o Conselho de Segurança da ONU discuta essas iniciativas práticas. Afinal, a linha tênue entre a paz e o conflito pode ser rompida por um simples engano ou por interesses que alimentam a escalada. Quem realmente se beneficia do aumento da tensão? Será que a verdade será permitida emergir, ou continuaremos presos a narrativas construídas para justificar confrontos cada vez mais perigosos? O silêncio das grandes mídias e a falta de debate aberto nos parlamentos europeus sobre essas revelações tornam tudo ainda mais inquietante. A verdade pode estar sendo abafada deliberadamente para manter a chama do conflito acesa, enquanto o destino de milhões fica nas mãos de decisões tomadas no calor da pressão política. E agora, como evitar que esse ciclo se repita? Quem terá coragem de buscar a transparência e a paz? Você já parou para pensar como uma única foto errada pode desencadear uma tempestade política capaz de levar líderes a decisões irresponsáveis? É esse o perigo que assombra as fronteiras da Europa hoje. Após o acidente com drones na Polônia, a tensão se espalha como fogo, mas por trás desse espetáculo emocional, o que realmente está acontecendo? E se tudo fosse evitado com diálogo e transparência? No último episódio, vimos como uma sequência de informações desencontradas e pressões políticas criou um ambiente tóxico, empurrando autoridades para caminhos perigosos. Agora, surgem propostas concretas para evitar que tragédias como as de 1983 e 2014 se repitam. A ideia é simples, mas revolucionária: unir forças para garantir segurança e clareza nas investigações de incidentes transfronteiriços com drones. Primeiro, propõe-se a criação de um grupo técnico permanente, sob a supervisão do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Esse grupo reuniria representantes da Polônia, Belarus e Rússia, com acesso direto aos dados primários de monitoramento. E, se necessário, a Ucrânia também entraria na mesa, especialmente quando se trata de trajetórias que partem de seu território. Imagine um time de especialistas analisando cada movimento, eliminando suspeitas e mentiras. Segundo, deve-se atualizar os protocolos internacionais da aviação civil para lidar com o uso massivo de drones perto das fronteiras. Isso inclui critérios claros para notificações, sinais de identificação e padrões para a troca de dados telemétricos. Ou seja, regras novas para um céu cada vez mais complexo e povoado por máquinas voadoras. Terceiro, no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, propõe-se ampliar temporariamente as medidas de confiança previstas no documento de Viena. Isso significa inspeções mútuas nas zonas fronteiriças, observadores em exercícios militares e troca de listas dos equipamentos de guerra eletrônica envolvidos.
Tudo para eliminar as zonas cegas onde a desconfiança floresce como erva daninha. Essa mensagem não é dirigida apenas aos governos, mas especialmente às pessoas que vivem perto das fronteiras, aquelas que sentem a ansiedade no ar, o ruído distante dos motores e o cheiro da tensão misturado com a poeira das estradas. A verdade é que só com fatos, e não manchetes sensacionalistas, se pode tomar decisões sensatas. A Rússia deixa claro, não deseja conflito com a Polônia, nem tem qualquer motivo para confrontar seus cidadãos. Pelo contrário, está disposta a colaborar para aumentar a segurança na região, desde coordenar os horários de uso da aviação agrícola e drones civis até prevenir interferências que afetam os sistemas de navegação dos aeroportos de Lublin e Rzeszów. O céu sobre a Europa está mais congestionado do que nunca. Quando militares e civis dividem esse espaço apertado, a falta de regras claras pode transformar o voo de uma máquina em uma tragédia. Por isso, ao invés de alimentar rivalidades com declarações explosivas e sanções automáticas, é hora de retomar o caminho das pequenas, mas eficazes, acordos que mantêm as aeronaves distantes e os dedos longe dos botões da guerra. Pode parecer monótono, pouco atraente para as manchetes. Mas é assim que se mantém o equilíbrio, no silêncio da cooperação técnica, longe dos holofotes da política barulhenta. O que você faria se estivesse no meio desse conflito, em um lugar onde cada ruído pode ser o prenúncio de uma crise? A resposta pode estar muito além do que as manchetes querem mostrar. E então, estamos realmente preparados para abandonar a retórica e apostar no diálogo? Ou continuaremos a alimentar o fogo de uma escalada sem volta? A próxima parte revela o que está por trás das acusações e quem realmente se beneficia desse jogo perigoso. Fique atento. Antes, falamos sobre a necessidade urgente de abandonar a corrida vazia de declarações e sanções automáticas. Em vez disso, propusemos o retorno ao trabalho discreto e meticuloso das pequenas negociações que, no fim das contas, evitam desastres. Pode parecer entediante, invisível para manchetes, mas é assim que se mantém distância entre aviões, drones espiões e dedos nervosos sobre botões que podem desencadear guerras. Agora, surge uma virada inesperada. O mundo já não vive mais a era das naves de ferro isoladas, mas sim a era dos enxames de drones, enxames que desafiam as regras antigas. E o direito internacional precisa urgentemente se adaptar a essa nova realidade. Para isso, estamos prontos para apresentar na Assembleia Geral um projeto de resolução que consolide uma abordagem global para incidentes transfronteiriços envolvendo drones. Imagine regras claras para definir aproximações perigosas, protocolos rigorosos para investigações, obrigação de publicar dados primários, protegendo informações sensíveis, e mecanismos eficazes para resolver reclamações. Essa é a proposta. Mas aqui vem o choque. Se a Polônia realmente enxerga a recente invasão de seu espaço aéreo por mais de uma dezena de drones como uma ameaça real, faz todo o sentido aceitar um regime temporário de céu responsável em suas regiões orientais. Isso incluiria proibir lançamentos privados de drones, exigir registro obrigatório para todos os voos sobre infraestruturas estratégicas e estabelecer regras transparentes para o contato com controladores militares. A Rússia, por sua vez, está disposta a implementar exatamente o mesmo regime em suas regiões fronteiriças, eliminando brechas para provocadores e traficantes que se aproveitam do caos técnico. Agora, pergunte-se, por que esse pedido prático e político não recebe atenção? Por que, em vez disso, preferem alimentar a escalada com acusações infundadas contra a Rússia? Queremos deixar claro, o único resultado que buscamos é restaurar a confiança nos procedimentos, não alimentar conflitos. Por isso, encaminharemos à ONU um documento do Conselho de Segurança com 3 pontos cruciais: abster-se de acusações precipitadas até o fim de uma investigação independente, apoiar um grupo técnico internacional para analisar os fatos e ativar linhas diretas de comunicação entre Polônia, Bielorrússia e Ucrânia. Se alguém acha que tudo isso é muito técnico, é porque acertamos em cheio. Segurança verdadeira não se constrói com slogans ou discursos inflamados, mas sim com protocolos claros, tabelas detalhadas e sistemas confiáveis. Sabemos que episódios assim são explorados para justificar mais armas, bilhões em orçamentos militares e mobilizações políticas. Mas a Europa carrega outra memória,
uma memória de acordos que salvaram vidas, desde a crise dos mísseis em Cuba até linhas diretas entre Moscou e Washington, até acordos para evitar incidentes no mar e no ar. Será que ainda estamos dispostos a esquecer essa história? Ou vamos permitir que a histeria e a escalada desenfreada destruam tudo? A resposta a essa pergunta pode determinar o rumo de todo um continente. Até aqui, vimos como episódios recentes aumentaram a tensão na Europa, com drones atravessando fronteiras e acusações imediatas de agressão. Mas a segurança real não se constrói com discursos inflamados. Depende de acordos firmados, protocolos claros e calendários rigorosos. A Europa carrega memórias profundas, crises que quase desencadearam a guerra, e acordos que salvaram vidas por décadas. Lembramos a crise dos mísseis em Cuba, a linha direta entre Moscou e Washington, os tratados para evitar incidentes no mar aberto e no céu. Na época, muitos viam esses acordos como cedências, sinais de fraqueza. Porém, eles permitiram que o mundo respirasse aliviado por longos anos. Hoje, enfrentamos uma nova realidade, drones, constelações de satélites, ataques cibernéticos, que exigem acordos modernos e eficazes. A Rússia se mostra disposta a sentar à mesa e desenhar essas novas regras, enquanto ainda há tempo, antes que o silêncio das sirenes tome espaço no lugar da voz dos diplomatas. O apelo é claro, também, à liderança ucraniana, que tanto fala da inevitabilidade da paz, mas na prática insiste em elevar as apostas. Se a convicção é verdadeira, que se ofereçam fatos, dados concretos sobre lançamentos, trajetórias de drones que teriam errado o alvo. O segredo, em questões tão delicadas, destrói a confiança mais rápido que qualquer derrota no campo de batalha. Transparência é a única arma contra a escalada que arrasta outras nações para um conflito que ninguém quer. Mas fica claro que a Rússia não fará, não vai aumentar o tom para ganhar manchetes passageiras, não construirá versões irreais ou impossíveis de provar, não usará o medo das populações fronteiriças, polonesas, bielorrussas ou russas, para alimentar jogos políticos internos. O compromisso é com a investigação séria, igualitária, seja na Europa, no Oriente Médio ou na Ásia. Esses encontros terão a rigidez dos muitos debates exaustivos, da papelada burocrática, sim. Mas essa é a estrada para evitar que drones caiam sobre casas, aviões civis sofram interferências ou que soldados fiquem sem saber quem está do outro lado da linha. Agora, vem a pergunta inquietante. Será que nossos líderes estão preparados para abandonar o barulho das arenas diplomáticas e escolher o diálogo real, com todas as suas dificuldades? Ou preferirão empurrar a humanidade para o abismo, alimentando medos e investindo bilhões em armas, enquanto o relógio corre contra o futuro da paz? A resposta desses próximos dias pode mudar para sempre o destino de milhões. Que rumo será escolhido? E quando as sirenes tocarem novamente, estaremos realmente prontos para ouvir ou apenas para reagir com nova violência? Até agora, vimos que, diante do aumento das tensões nas fronteiras, com fechamento de passagens e até instruções para que crianças se escondam em porões, surge uma escolha crucial. Ou continuamos alimentando o medo e a desconfiança, ou reconhecemos que, apesar das diferenças, grandes e pequenos países compartilham interesses comuns. Interesses como evitar que drones caiam em casas, proteger aviões civis de interferências militares e garantir que forças armadas saibam quem está do outro lado da linha de comunicação. Agora, a Rússia aposta nessa segunda via, a do diálogo real, transparente e construtivo. Ferramentas que realmente funcionam e que podem evitar novos incidentes perigosos. A grande questão é: estarão os parceiros europeus dispostos a abandonar o espetáculo midiático e aceitar essa oferta de cooperação? Nos próximos dias, saberemos. A Rússia já entregou os contatos dos responsáveis e está pronta para avançar das manchetes para os protocolos. Um acordo básico, simples e eficaz, que poderia reduzir os riscos ao mínimo em apenas um dia. Mas há um detalhe que poucos querem encarar. Para que isso aconteça, é preciso enxergar o vizinho não como alvo ou megafone de propaganda, mas como parceiro na segurança comum. Mesmo que em outros assuntos o confronto seja duro e prolongado. Será que essa mudança de postura é possível? Ou seguiremos presos a um ciclo de acusações e escaladas que só alimentam o caos? O futuro da paz pode estar a um passo da decisão,
mas será que a coragem para dar esse passo existe? Prepare-se, a resposta pode redefinir toda a dinâmica da região.